Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria estar de volta mais uma vez, ministrando as revistas da Escola Bíblica Dominical, especificamente a revista de adultos do terceiro trimestre de 2026. Desta feita, lição de número 5, que tem como tema Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Os irmãos sabem que o vídeo que gravamos ele é para quem já leu a lição e quer aprofundar uma pergunta muito atual. Anote, leve em sala de aula essa provocação e pode até começar a aula com essa pergunta. A pergunta é, para alcançar a cultura, a igreja ela pode adaptar o evangelho? Por que estou falando isso? Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, ele citou poetas gregos, utilizou um altar pagão como ponto de partida e não começou o seu discurso citando diretamente as Escrituras. A pergunta é, será que ele modificou a mensagem para agradar aos intelectuais de Atenas? Olha como é importante nós discutirmos isso. Por isso que o tópico que iremos aprofundar da presente lição é o tópico 3, subtópico 1, que tem como tema observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. Atos 17, 22 e 23. Os irmãos sabem que Atos 17 diz que Paulo ele ficou profundamente comovido. Olha a palavra, comovido ao ver Atenas entregue à idolatria. O verbo grego utilizado é paroxino, que transmite a ideia de ser provocado, indignado ou interiormente perturbado. Olha a força desse verbo. Paulo ele não olhou para Atenas como um turista encantado com os seus monumentos. Quando Paulo enxerga, ele olha uma cidade intelectualmente brilhante, mas espiritualmente perdida. Sabe o que isso nos ensina? Os irmãos podem até aplicar essa primeira parte, que a cultura e conhecimento não são sinônimos de discernimento espiritual. Os irmãos sabem que Atenas possuía arte, filosofia, arquitetura, grandes pensadores. Tinha muitos altares, mas não conhecia o Deus verdadeiro. Os irmãos sabem que era possível discutir profundamente sobre a vida e continuar ignorando o Criador. Paulo, entretanto, ele não transformou a sua paroxina, indignação em agressividade. Observe que quando ele começa o seu discurso, olha o que Paulo declara. Ele diz, varões atenienses, em tudo, ele fala, em tudo vos vejo um tanto religiosos. A expressão grega usada por Paulo pode indicar pessoas muito religiosas ou excessivamente supersticiosas. Essa é a força da palavra. Então, o apóstolo, ele escolheu uma abordagem respeitosa, capaz de despertar a atenção dos ouvintes, daqueles que estavam escutando, sem aprovar a sua idolatria. Aqui está o primeiro princípio. Escute bem. É possível discordar profundamente de alguém sem tratá-lo com desprezo. É possível sim. Paulo, ele não começou o seu discurso dizendo, vocês são ignorantes, todos os seus filósofos estão errados. Não. Ele observou a cidade, ouviu os seus questionamentos e identificou um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Aí então declarou, esse pois que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha como isso é poderoso. Olha a sabedoria dos céus. Paulo, ele não estava ensinando que todas as religiões conduzem ao mesmo Deus. Aquele altar não provava que os atenienses
já conheciam o Senhor. Pelo contrário, revelava a sua ignorância espiritual. Então, o que o apóstolo Paulo fez? Ele utilizou o altar como uma ponte cultural, mas não permaneceu sobre a ponte. Ele conduziu os seus ouvintes ao Deus revelado. É exatamente isso que significa contextualizar o Evangelho. Meus irmãos, contextualizar não é modificar a verdade para torná-la aceitável. É comunicar a verdade imutável de maneira que as pessoas possam compreendê-la. É isso que é contextualizar. Paulo, ele mudou a sua forma de apresentação, mas não mudou a sua mensagem. Os irmãos sabem que quando o apóstolo Paulo estava na sinagoga, ele partia das Escrituras, porque os seus ouvintes já conheciam o Antigo Testamento. No Areópago, diante de filósofos pagãos, começou pela criação, pela existência humana e pelas perguntas que eles já faziam há muito tempo. O apóstolo Paulo, nesta ocasião, ele falou a linguagem dos atenienses, mas não se submeteu à visão deles. E isso é muito importante. Esse equilíbrio é fundamental. Agora eu vou aplicar de maneira mais direta. Algumas igrejas possuem tanto medo da cultura que ninguém de fora consegue compreender a sua linguagem. Olha como isso é sério. Outras desejam tanta aprovação da cultura que retiram da mensagem tudo aquilo que pode confrontar o pecado. Percebem os extremos? Os dois extremos são extremamente perigosos. Nós não devemos tornar o evangelho incompreensível, mas também não podemos torná-lo inofensivo. Meus irmãos, Paulo, ele até citou poetas gregos ao afirmar. O texto diz isso, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque dele também somos geração. Olha o que Paulo estava fazendo. Ele reconheceu que existiam fragmentos de verdade naquela cultura, mas não concluiu que toda a filosofia grega estava correta. Paulo não estava provando toda a filosofia grega. Ele sabia que tinha vislumbres, flashes de alguma verdade. Paulo, ele utilizou aquilo que eles conheciam para mostrar a incoerência da idolatria. Se a humanidade deve sua existência a Deus, então Deus não pode ser reduzido a imagens de ouro, de prata, de pedra, produzidas pelas mãos humanas. A ponte cultural tornou-se um caminho para o confronto bíblico. E é isso que é importante. Por isso, uma ponte só é útil quando nos conduz a algum lugar. E foi isso que Paulo fez. Sabe qual o problema de determinadas pregações atuais? É que elas começam na cultura e terminam na cultura. Falam sobre os sonhos, falam sobre os medos e as necessidades das pessoas, mas nunca chegam ao pecado, nunca chegam à cruz, ao arrependimento e muito menos à ressurreição. Paulo, ele começou com o Deus desconhecido, mas terminou anunciando o juiz de toda a humanidade. É isso que é importante nós percebermos. Observe que ele declara: Deus anunciou agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Está lá, Atos capítulo 17. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, não diluiu a mensagem para conquistar o auditório. Ele falou
sobre o Deus Criador, falou sobre a idolatria, o arrependimento, o juízo e principalmente a ressurreição de Jesus. Quando ele mencionou, interessante, a ressurreição, alguns fizeram o quê? Zombaram. O texto deixa claro isso. Isso mostra que a fidelidade não é medida apenas pela quantidade de pessoas que aceitam a mensagem. Alguns vão zombar. É verdade isso. Em Tessalônica, Bereia, muitos creram. Atos também fala sobre isso. Em Atenas, o resultado pareceu menor. O texto fala que alguns zombaram, outros adiaram a decisão e somente alguns creram. O texto fala que entre eles Dionísio e Damares. Mesmo assim, Paulo, ele não fracassou. Ele apresentou o evangelho com clareza e com fidelidade. Sabe o que nós precisamos fazer? A igreja, ela precisa aprender com esse modelo. Precisamos conhecer as perguntas da nossa geração, compreender sua linguagem, observar suas expressões culturais, mas não para repetir suas respostas. Precisamos apresentar as respostas de Deus de maneira compreensível, de maneira que a sociedade ao nosso redor entenda, assimile, perceba uma igreja relevante. Podemos dialogar com a filosofia, com a ciência, com a arte, a política, as redes sociais. Entretanto, Cristo continua sendo o centro. O arrependimento continua sendo necessário. A ressurreição continua sendo uma verdade inegociável. Perceba como isso é importante. Paulo, ele não mudou o evangelho para agradar aos filósofos. Ele mudou a porta de entrada da conversa, mas conduziu todos ao mesmo Cristo. Glória a Deus por isso. Portanto, contextualizar não é dizer, escute bem, não é dizer às pessoas aquilo que desejam ouvir. Contextualizar é começar nas perguntas que elas estão fazendo e conduzi-las às respostas que somente Deus pode oferecer. Meus irmãos, a igreja pode, ela deve construir pontes com a cultura, mas nunca permitir que a cultura reescreva o evangelho. Jamais. Porque a mensagem pode ser apresentada de formas diferentes, mas a sua verdade, ela permanece a mesma. Sabe qual é a verdade? E eu encerro com isso. Escute bem. O Deus desconhecido revelou-se em Jesus Cristo. Chama agora por sua vez todos ao arrependimento e confirmou sua mensagem ressuscitando Jesus dentre os mortos. Essa é a mensagem inalterável. Que Deus te abençoe. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe o seu comentário, deixe o seu gostei e vamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus.